Pânico 6 está chegando agora nos cinemas e trazendo consigo grandes expectativas e promessas de muito sangue para os fãs. Mas será que o resultado foi mesmo tudo isso que a gente esperava? Para descobrir, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Desde que revitalizou o cinema de horror lá na década de 90, Scream, ou para nós Pânico, se tornou um dos grandes marcos do terror slasher. Injetando sangue novo ao gênero através de todas suas sátiras e referências, Scream deu origem a uma franquia que até os dias de hoje continua sendo relevante, entre deslizes e sucessos. Sendo uma das poucas sagas de slasher que não tem nenhum filme indiscutivelmente ruim, Scream provou mais uma vez no ano passado que criatividade, irreverência, perspicácia e, é claro, respeito ao legado dos filmes originais são ingredientes que ainda hoje são capazes de resultar em boas histórias. E agora, após quase 30 anos de franquia, chega Scream 6 aos cinemas, com a grande responsabilidade de manter a qualidade dos seus predecessores, ao mesmo tempo em que busca ganhar destaque e personalidade suficientes para não ser apenas mais do mesmo. E já adiantando, podemos respirar aliviados. Scream 6 é um bom filme que consegue manter ali o nível dos capítulos anteriores da franquia, embora ao meu ver também não tenha conseguido chegar lá no sentido de entregar tudo aquilo que prometeu. Mas antes de começar a falar do filme, já aproveita aí para ir se inscrevendo aqui no Cine Horror 101, um canal sobre cinema de horror feito de fã para fã, com críticas dos novos lançamentos, reviews de filmes clássicos e, é claro, muita, mas muita dica de filme para ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Também aproveita para seguir o Cine Horror 101 lá nas redes sociais para não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Dito isso, agora sim, bora falar de Scream 6. Após o recente massacre ocorrido em Woodsboro em 2022, os sobreviventes se mudam para Nova York para tentar seguir com as suas vidas. Eventualmente, porém, uma nova onda de assassinatos começa, cometidos por alguém usando a máscara do Ghostface, fazendo com que novos e antigos personagens precisem se unir para resolver novamente o mistério. Um dos grandes méritos de Pânico 6 é que o filme funciona muito bem no sentido de consolidar esse novo núcleo de personagens como protagonistas dessa nova fase da franquia. Aqui, a relação entre as irmãs Carpenter é aprofundada, seus desejos e conflitos, assim como a sua amizade com os outros sobreviventes do quinto filme, os irmãos Chad e Mindy. Esse aprofundamento confere mais substância à história do quarteto, deixando bem claro que agora definitivamente o protagonismo passou dos personagens clássicos para eles. Algo que o próprio filme explicita bastante através da autorreferência, que já é marca da franquia. Ao fazer isso, Pânico 6 encerra de vez a saga da Sidney, da Gale e do Dio, e abrindo as portas para o futuro da franquia e oferecendo uma continuação digna ao legado dos filmes anteriores. O tom geral da franquia é bem sólido aqui, a gente tem toda a vibe satírica e as referências que serviram para manter Pânico atual e relevante ao longo dos últimos quase 30 anos. Ao mesmo tempo, o filme destoa positivamente dos longas anteriores, incorporando um visual bem mais sombrio e subvertendo expectativas, como todo bom longa da franquia Pânico. E eu digo isso não no sentido de que ele tenha abandonado toda aquela pegada mais descontraída e irreverente, a gente tem isso bastante aqui. A questão é que Pânico 6, tanto em termos estéticos quanto narrativos, parece ter uma carga maior de trevosidade, por assim dizer, de modo que eu acho que é justamente nisso que reside o grande mérito do filme. O longa apresenta bons personagens e dá a eles um bom desenvolvimento, se afastando um pouco da galhofa e investindo numa atmosfera mais sombria e densa, o que o converte em um filme efetivamente de terror. Novamente, não que outros longas da franquia já não tenham feito isso em certos momentos, mas aqui o negócio é mais palpável, tem mais substância nesse sentido. Além disso, para quem curte uma sanguinolência da braba, Pânico 6 não deixa a desejar, embora eu também não ache que seja tudo aquilo que estavam alardeando por aí. Pânico de 2022 já era bem sangrento, e agora, nesse sexto filme, me parece que mantiveram ali no mesmo nível, algo que dentro da proposta do filme funciona muito bem. Mas é claro que mesmo com esses elogios, Pânico 6 não deixa de ter os seus problemas, de modo que mesmo eu tendo gostado bastante do filme, ele não fica ali entre os meus preferidos da saga. Isso porque, embora haja substância e personalidade em diversos âmbitos, ambas me parecem ainda faltar em tantos outros aspectos fundamentais do filme. Explicando melhor, existe aqui sim, como eu falei, toda a pegada satírica e as referências que fazem Pânico ser Pânico. Porém, embora existam, isso tudo aqui me pareceu um tanto raso demais, sem que tenha se aproveitado todo o potencial desses elementos que sempre foram um ponto forte da franquia. No meu vídeo revisitando a saga Scream, eu comentei que eu estava curioso para ver o que Pânico 6 ia satirizar
satirizar, já que me parecia que tudo que era possível explorar nesse sentido já tinha sido explorado nos filmes anteriores. E realmente me parece que nesse 6º capítulo faltou material em cima do qual construir sátiras e referências. Nesse sentido, o que me parece ter funcionado aqui foi a ideia de abordar a importância dos personagens legado, que é como o filme se refere aos personagens clássicos da franquia, em contraste com os novos personagens que estão sendo apresentados e construídos. O filme tece comentários bem interessantes sobre a relevância ou não de personagens originais em filmes novos de franquias clássicas, sendo que é justamente a partir desses comentários, se utilizando como sempre da autorreferência, que o filme constrói esse processo de passar a tocha dos personagens originais para os novos protagonistas. Embora isso efetivamente funcione aqui, eu não acho que seja o suficiente para dar conta de toda a vibe autorreferenciativa que a gente já espera encontrar em um filme da franquia Scream. E muito menos, é claro, para construir a sátira aos padrões e regras correntes do cinema de horror que a gente sempre vê nos longas da saga. Para além disso, o filme também se sai bem, dando uma zoada em toda essa cultura incel que tem se propagado pela internet, provavelmente o tipo mais patético de masculinidade tóxica que a gente tem visto por aí nos últimos anos. Ao fazer essa zoeira, eu acho que o filme acerta bastante, porém ainda não é o suficiente para carregar todo o peso da pegada satírica que a gente espera em um filme de Scream. E sendo bem sincero, eu acho que o grande motivo por trás dessa falta de substância nesse aspecto em específico seja simplesmente o fato de que Scream 6 foi lançado só um ano depois do 5º capítulo da franquia. As regras e padrões do cinema de horror não mudaram tanto no espaço de um ano, de modo que não tem nada suficientemente novo ou interessante para se satirizar aqui. Ai, Lucas, mas os primeiros filmes também foram lançados um atrás do outro, o que tem a ver? Sim, realmente, eles foram lançados um atrás do outro, mas isso lá na década de 90, quando se tinha todo um universo de cinema de horror para satirizar, coisa que ainda não tinha sido feita até então. Hoje em dia, quando Scream já satirizou tudo que podia dentro do cinema de horror, fica muito mais difícil ter coisa nova para sustentar essa pegada. Não tem como no espaço de um ano novas tendências surgirem e se consolidarem de modo a dar material para o filme comentar e satirizar. Como resultado, me parece que Pânico 6 se limitou a reciclar as sátiras que já tinham sido feitas no Pânico de 2022. O filme até tenta dar uma nova roupagem para essas sátiras e apresentar elas como algo novo, mas no final não consegue, soando muito como apenas mais do mesmo. No geral, isso tudo resulta numa falta de personalidade frustrante que, embora não torne o filme ruim, impede que os seus méritos o tornem excelente. Enfim, resumindo, Pânico 6 é um bom filme, ele diverte, entrega um resultado legal e consegue se manter fiel ao legado da franquia, embora não chegue a ser um dos melhores capítulos da mesma. A gente tem bons personagens, a gente tem uma trama interessante ao redor deles e a gente tem todo um clima mais denso e sombrio do que a gente está acostumado a ver em Scream, o que aqui contribui para que o filme destoe positivamente do resto da saga. Porém, no âmbito do que faz Scream ser efetivamente Scream, ou seja, as sátiras e referências, eu acho que o filme deixa ali um pouquinho a desejar, faltando a personalidade e a substância necessárias para que o filme ganhasse algum destaque em relação a seus predecessores. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo, é claro, porque isso ajuda pra caramba o canal. Também não esquece de comentar aqui embaixo o que tu achou de Pânico 6, caso tu já tenha assistido o filme, porque eu sei que tem muita gente que vai gostar desse longa muito mais do que eu gostei. E claro, se tu ainda não assistiu, comenta aí embaixo quais são as tuas expectativas para Pânico 6. Vamos ver se essa minha análise deixou vocês mais animados ou não para esse filme. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!